2009. O meu grande sonho. Hoje, 10 anos depois, eu consigo, enfim, realizar esse sonho. A partir de hoje, você vai ter minhas melhores ideias de investimento sintetizadas num único veículo. E você vai poder acessá-lo com apenas um clique, sem precisar pagar nem R$1 a Empíricos por isso. Eu poderia começar essa mensagem para você falando qualquer coisa mesmo. Mas nenhuma palavra que eu fale vale mais do que essa imagem que eu vou te mostrar. Agora, deixa eu te contar uma história pessoal, a história do meu sonho pessoal, um sonho grande que eu tive 10 anos atrás. Oi, tudo bem? Eu sou o Felipe Miranda. Eu poderia te dizer que eu sou fundador da Empíricos, mas, na verdade, quando as pessoas me perguntam o que eu sou, eu costumo responder: eu sou um contador de história. E o que eu vou fazer aqui hoje é justamente isso. Eu vou te contar uma história. Se eu olhar com a devida profundidade, talvez você perceba que, além disso, é uma grande lição de gestão de patrimônio, de como você pode ser alçado a uma nova condição como investidor. Tudo vai ficar mais claro daqui a pouco. Essa é uma história diferente. Ela começa de trás para frente. O final vem primeiro. Talvez por eu não conseguir conter aqui a minha ansiedade e excitação. E depois, só depois vem o começo, 10 anos atrás. Como qualquer outra boa história, ela tem altos e baixos, mas você precisa se ater ao caminho. E vamos ao fim dele primeiro. A coisa, ou ao menos o primeiro grande capítulo dessa caminhada, acaba assim, chegando no dia de hoje. Eu concretizo por completo um sonho idealizado há uma década. Aliás, eu quero que você guarde bem duas datas. 2009, a ideia. 2019, a realização completa dessa ideia. Antes, lá por 2009, tudo isso era só uma ideia. Há 5 anos e meio, virou uma possibilidade, passível sim de ser implementada, mas que exigia certo esforço, que requeria disponibilidade de tempo e cobrava altos custos operacionais. Era uma conquista importante, eu reconheço, mas ainda apenas parcial. Ela vinha apresentada em forma de um papel, com uma lista de indicações a ser implementada, com operações feitas diretamente por você, investidor, na sua corretora. Eu sempre falei uma coisa de coração e repito aqui. Ao seguir essa carteira, você não precisa de nenhum outro investimento. Para mim, sempre foi e continua sendo o instrumento mais completo que a Empíricos poderia te oferecer. Minha principal indicação para os leitores e até mesmo meus amigos pessoais e meus familiares. Como você vai poder ver, é a principal indicação para mim mesmo, até mais do que isso. A partir dela, você investe no que eu considero os melhores ativos dos principais mercados. Mesmo que seja um iniciante, você pode ter rendimentos tão bons ou até melhores do que um profissional de mercado. Essa é minha vocação. Essa é a razão de existir da Empíricos. E aqui ela se manifesta da forma mais pura e visceral de todas. O Maurício é um exemplo de que é possível ter rentabilidade com segurança. Ele não entendia absolutamente nada de investimentos. Em 1 ano e meio, seguindo as sugestões da carteira teórica, ele ganhou R$42 mil. Também é o caso do Neto, um dos muito satisfeitos. Como você pode ver, a combinação de ativos na carteira realmente tem um alto potencial de rentabilidade. Rentabilidade real. Não é uma promessa, não é uma hipótese, muito menos uma garantia de retorno. Tudo isso aconteceu de fato. Há 5 anos e meio, os seguidores da carteira colhem rendimentos muito acima da média do mercado, muito acima até de alguns profissionais altamente capacitados. E tudo sob o devido gerenciamento de riscos, como vai ficar claro a partir de agora. Mas a melhor notícia é que, agora, em 2019, tudo pode ser feito com apenas um clique. Esse era o meu maior sonho. Reunir minhas melhores ideias em uma carteira única, diversificada, balanceada e com as devidas proteções. Você precisaria estar exposto a um alto retorno potencial, mas sem grandes sustos no meio do caminho.
tudo rigorosamente alinhado à minha filosofia de investimentos, defendida publicamente aqui todos os dias da minha vida. Eu queria permitir que o investidor implementasse isso, sem nenhum conflito de interesse e de forma muito fácil, naquilo que a turma das fintechs costuma chamar de um bom user experience. E claro, com gestão profissional. Eu dou as ideias originalmente e alguém põe um sonho de pé, na prática. Demorou 10 anos, mas isso teve o tempo todo na minha cabeça. Agora você pode. Em termos práticos, o acesso à chamada carteira Empíricos está mais perto do que você imagina. E não, isso aqui não é uma peça de marketing da Empíricos. Nada disso. Você não vai precisar pagar nenhum real para Empíricos para acessar minhas melhores ideias de investimento num portfólio que eu considero ideal. Os ativos certos, nas proporções certas, em qualquer cenário. Aquilo que a Empíricos tem de melhor, sintetizado numa única carteira. Antes de avançar, eu preciso te dizer, sinceramente, eu não sei como as coisas vão ser daqui para frente. Se elas vão continuar a ser como foram do passado. Ninguém sabe. Retornos passados não são, nem nunca serão, garantia de retorno, em lugar nenhum. Além disso, a gente sabe que investimentos envolvem riscos. É assim para qualquer portfólio. Não é exclusividade nossa. Eu e você precisamos deixar isso claro, ser 100% transparentes, para que a nossa relação de confiança, que a gente construiu ao longo dos anos, se mantenha firme. A verdade é que quem seguiu a carteira teórica desde a sua criação multiplicou seu capital. Numa combinação de risco e retorno que, segundo a minha pesquisa, não encontra nenhum paralelo na indústria. Pode ter sido sorte, pode não se repetir, mas aconteceu. E ninguém vai poder tirar essa supermultiplicação de patrimônio de quem seguiu a carteira. Segundo meu levantamento, nenhuma carteira com esse perfil rendeu tanto nesse período. E todos esses dados são públicos, foram amplamente divulgados, medidos e apurados dia após dia. Qualquer pessoa no mundo está convidada a checar. Por isso, hoje é um dia de inteira realização para mim. Um dos momentos mais felizes da minha vida profissional e um enorme passo não somente para Empíricos, mas principalmente para você, meu estimado leitor, que hoje ganha uma facilidade extraordinária. É isso que me alegra, pois está aqui. A partir de agora, você pode chegar às minhas melhores ideias de investimento, com tudo, rigorosamente tudo que você precisa para uma sólida construção patrimonial, com muito potencial de ganho e ao mesmo tempo responsabilidade. O compromisso maior é jamais perder dinheiro. Hoje é um dia em que a Empíricos vai ao encontro da sua própria vocação, em que aproxima seus leitores daquilo que eu considero uma forma tão boa ou até mesmo superior àquelas dos melhores profissionais do mercado. Agora, deixa eu te contar como a gente chegou até aqui. Entendendo a trajetória, dá para ter mais confiança ao projetar como as coisas vão funcionar no futuro. O que é exatamente a carteira teórica Empíricos? De forma simples e direta, a carteira foi criada para ser o hedge fund da Empíricos. Claro, eu estou falando isso como uma metáfora, tudo no âmbito das ideias, na teoria. Essas são originalmente ideias minhas e da minha equipe. Se a Empíricos tivesse um fundo multimercado, ele seguiria exatamente as indicações da carteira, de forma rigorosa. O intuito era de que o próprio investidor pudesse seguir essas sugestões e montar o seu hedge fund, tendo, assim, retornos tão bons ou até melhores aos melhores profissionais da área. Pode até parecer pretensioso, mas a verdade é que, ao menos por enquanto, tem funcionado muito bem. Eu diria que até melhor do que nós e de que todos os profissionais de mercado poderíamos projetar lá no princípio. Desde o começo, eu cuidei pessoalmente da carteira Empíricos como um filho, contando, claro, com o suporte de toda a equipe de 32 especialistas da casa. Eu e meus sócios não emprestaríamos o nome da empresa, da Empíricos, a um produto à toa. Ele precisa ser importante, especial, destacado, ter algo extraordinário em relação aos outros. Ali estaria, e a verdade é que está, exatamente quanto ter em cada classe de ativos, em qual momento comprar e em qual momento vender. O quanto a gente deve alocar em ações, em renda fixa, em fundos imobiliários, em moedas, consideradas cada circunstância de mercado. Um portfólio para qualquer cenário. Além da escolha certeira dos ativos,
A carteira Empíricos, desde quando era apenas uma ideia, significava a materialização do que acredito como filosofia de investimento, a perseguição obstinada de retornos assimétricos. Num cenário bom, você simplesmente multiplica seu patrimônio. Num cenário ruim, você perde pouco ou até mesmo fica no 0 a 0. Tudo e só isso. Eu tenho aqui em mente, enquanto falo essas coisas, o que uma vez o mitológico gestor Stanley Druckenmiller falou sobre o George Soros. Soros tem uma filosofia que eu também adotei para mim. A maneira para construir retornos consistentes de longo prazo é por meio da preservação de capital e de alguns home runs. Você pode ser muito mais agressivo quando está tendo bons lucros. Muitos gestores, quando sobem 30% ou 40%, encerram seu ano ali. Isso é, passam a agir muito cautelosamente no resto do exercício, como forma de preservar o bom retorno acumulado até ali. A forma, porém, de apurar retornos verdadeiramente superiores no longo prazo é produzir retornos de 30% ou 40%, e então, se você ainda tiver convicções, perseguir 100% no ano. Se você puder reunir uns poucos anos de retornos próximos a 100% e evitar períodos de retornos muito negativos, então assim atingirá retornos espetaculares no longo prazo. Voltando à carteira, à nossa carteira, a ideia sempre foi que se o investidor a acessasse, ele não precisaria fazer mais nada. A carteira foi montada para ser um guia completo, um mapa com todas as coordenadas para ter um portfólio equilibrado, diversificado, balanceado, que reunisse o maior potencial de valorização possível sob o menor risco do mercado. A adequada diversificação é o último almoço grátis disponível. A frase não é minha, mas sim do Prêmio Nobel de Economia Harry Markowitz. E eu posso te garantir que a gente quer servir esse prato todos os dias. Ou como diria Ray Dalio, o maior gestor do mundo, a devida diversificação é o santo graal dos investimentos. Pensamos tudo em busca do maior retorno possível, sem, no entanto, jamais abrir mão da segurança e da responsabilidade. Exatamente como fazem os melhores profissionais da área. Talvez por isso eu tenha tanto orgulho dessa carteira. Ela, para mim, é absolutamente única e especial. Em toda a sua existência, quem a seguiu teve ganhos até mesmo maiores do que eu poderia imaginar na minha melhor expectativa e muito maiores do que a média do mercado incomparavelmente. Isso sem assumir muitos riscos no meu entendimento. E para comprovar esse último ponto, não houve meses significativos de queda destacada da carteira. Essa oportunidade que eu vou te apresentar não vai ficar disponível por muito tempo. Eu vou explicar em detalhes mais à frente as razões objetivas para isso. Você vai ver que elas são absolutamente concretas e materiais. A carteira Empíricos ganhou vida em forma de um fundo. Minhas ideias, agora amparadas em gestão profissional. Como a carteira teórica agora ganha vida como uma gestão profissional, a conversa é outra. Ela foi transformada em produto totalmente novo. Toda a execução e a materialização dessa ideia passaram por um processo diligente de muito estudo e negociação de uma gestora, a Vitrio Gestão de Recursos. De forma bastante prática, vai funcionar assim. A carteira, enquanto assinatura da Empíricos, da forma como foi até hoje, vai continuar existindo rigorosamente da mesma forma de sempre. Nada, absolutamente nada muda em relação a isso. Agora, em paralelo ao que já vinha acontecendo, no entanto, o investidor ganha uma alternativa, uma coisa a mais. Você vai poder acessá-la diretamente, se quiser, através de um fundo da Vitrio. Vou explicar melhor a dinâmica. Eu e minha equipe publicamos o portfólio teórico sugerido. A Vitrio, enquanto gestora, faz sua própria diligência e, se validar as indicações originais, o que funciona como uma segunda chancela para servir ao investidor, passa então a perseguir essa carteira por meio de um fundo, de forma fidedigna. Ou seja, além das melhores ideias da Empíricos, agora o investidor ganha um segundo selo, no caso da Vitrio, e vai poder acessar esse portfólio duplamente validado num único fundo, de forma simples, rápida e fácil. Dessa forma, você não precisa mais se preocupar com custos operacionais excessivos, rebalanceamento a cada movimentação proposta, questões tributárias a cada venda de ativo. O fundo faz tudo isso para você. A gestão é da Vitrio. O resultado foi um veículo impecável, do qual eu tenho muito orgulho. E eu falo isso de coração aberto, da forma mais transparente possível, para que eu possa ser cobrado por cada palavra que eu estou falando aqui.
Há, portanto, um ponto importante. A gente precisa ter certeza de que vai funcionar igualmente bem com essa transformação, com esse novo passo. Para que seja assim, o fundo nasce com uma capacidade limitada, desde já. Nós não podemos dar um passo maior do que a perna. Ao atingir 300 milhões de patrimônio líquido, o fundo deve ser encerrado para novas captações. Eu estou sendo totalmente sincero sobre isso, papo reto. Enquanto publicação da Empíricos e execução pelos seus assinantes, a carteira funcionou até hoje de forma surpreendente. Nem mesmo nas minhas melhores expectativas lá atrás, eu poderia sonhar com o retorno como obtido nesses anos. Tudo isso com risco bem controlado na carteira teórica. Agora, no entanto, a gente vai para um novo estágio e a gente não pode arriscar. Acima de tudo está o patrimônio dos nossos assinantes, que jamais pode ser colocado em riscos desnecessários. Eu tenho confiança de que vai funcionar igualmente bem ou até mesmo melhor ao ser transformado num fundo. Por isso, a Vitrio deve fechar o fundo quando atingir o patrimônio de 300 milhões sob gestão. A ideia é que ele não seja grande demais, porque é preciso testar sua atuação, sentir o terreno e não ficar excessivamente gigantesco, o que, inclusive, poderia causar flutuações de preços artificiais em ativos menos líquidos. Se eu estou aqui indicando a Vitrio, eu acabo validando a gestora, ética e pragmaticamente. Por isso, eu me sinto corresponsável pelo que ali vier a ser sugerido pela Empíricos. Eu jamais arriscaria o que construímos até aqui. O fundo vai ter suas cotas marcadas a mercado e sabemos da dificuldade que é para um fundo se rentabilizar ao ficar muito grande. Eu tenho total motivação para vê-lo entre os líderes de rentabilidade no longo prazo, sabendo, claro, que flutuações vão acontecer no meio do caminho. Para estar no topo, é fundamental que o fundo seja uma lancha, não um transatlântico. Ele precisa de agilidade para aproveitar cada chance de entrada e saída nos mais variados ativos. Essa, inclusive, vai ser uma vantagem competitiva dele frente a outros titãs da indústria. Eu estou falando de mais versatilidade e velocidade para se adaptar a novas condições de mercado, podendo entrar e sair em posições com fluidez, atrás das oportunidades mais quentes de cada situação. Talvez você possa imaginar que seria do interesse da gestora ter um fundo enorme. De fato, até haveria argumentos para pensar assim. Existem sim incentivos financeiros para isso. Mas acima de qualquer coisa está o interesse do assinante. Isso jamais será sacrificado sob nenhuma hipótese. E é por isso que o fundo já nasce com capacity máximo contratado. Repito, ele deve ser fechado assim que bater 300 milhões sob gestão. Isso significa que essa oportunidade não deve ficar aberta por muito tempo. Os fundos da Vitrio, nossa gestora parceira, têm tido uma captação rápida e acima das suas projeções. E sendo ainda mais sincero aqui, parte não desprezível dessa capacidade já foi contratada pelos próprios sócios da Empíricos. Eu, inclusive, que terei parte relevante do meu portfólio pessoal nele investido. Quanto a carteira Empíricos tem rendido? A carteira teórica entrega, desde seu início em março de 2014, impressionantes 228,81% do CDI. Há tempos, vem consistentemente superando o benchmark e o índice de hedge funds. E eu preciso ser justo aqui para que você possa enxergar as coisas de forma mais clara. Maçãs não podem ser comparadas com bananas. A rentabilidade da carteira apresentada aqui está bruta de taxas e impostos. Quando eu mesmo quero pensar em termos líquidos para poder compará-la, por exemplo, a outros fundos multimercados, eu costumo retirar aproximadamente 2 pontos percentuais do retorno por ano. Evidentemente, lembre que o seu próprio rendimento precisa ser considerado livre de taxas, corretagens e coisas parecidas e os impostos. Considere ainda que o próprio CDI, quando lhe é apresentado, também aparece em termos brutos. Dessa forma, a gente pode avaliar as coisas de forma mais adequada. Feitos os devidos esclarecimentos, o portfólio teórico sugerido oferece rendimento equivalente a 228,81% do CDI desde a sua criação. Algo bastante consistente em qualquer tipo de comparação que você quiser fazer. Um lucro muito maior do que os investimentos tradicionais que você encontra por aí. Muito maior do que a maioria dos profissionais está obtendo. Se o histórico da carteira Empíricos é marcado por grandes acertos, o presente e o histórico mais recentes não ficam para trás. Veja o retrospecto mais recente da carteira Empíricos. 2018 deu 226% do CDI. Janeiro de 2019, 932% do CDI, mesmo com o desastre de Brumadinho que fez os mercados derreterem momentaneamente.
Maio de 2019, 864% do CDI. Mês mais temido do ano, o trágico maio, supostamente. Tudo isso sem correr riscos desnecessários, graças a uma estratégia diversificada que tem se mostrado muito eficiente no longo prazo. Eu considero isso a prova concreta de que o portfólio tem funcionado contra crises e é eficiente em todos os cenários, faça chuva ou faça sol. Ganhou dinheiro na grande recessão da era Dilma e ganhou ainda mais dinheiro na recuperação dos mercados iniciada em janeiro de 2016. Graças aos ativos de proteção, a nossa estratégia não só evitou perdas em momentos de forte desvalorização das ações, mas inclusive pôde ter resultados positivos em situações bem adversas para os mercados. Queria que você visse os números mais de perto. Veja com os seus próprios olhos a rentabilidade mês a mês desde que ela existe. E para quem essa carteira é indicada? A carteira Universa é bastante diversificada e balanceada. Além disso, ela acompanha com precisão a filosofia de sempre ter proteções, que é aquilo em que eu mais acredito. Talvez a única coisa em que eu acredito quando falamos da prática de investimento. Mas ela tem um perfil entre o moderado e o arrojado. É fundamental o investidor estar ciente disso. Sim, haverá momentos de volatilidade, de fortes oscilações no curto prazo. Nessas situações, os mercados ganham contornos bastante randômicos e é absolutamente impossível afirmar o que vai acontecer em janelas temporais comprimidas. O problema da renda variável é que ela varia. Por favor, não perca isso de vista. Como a gente sabe, porém, volatilidade e risco são conceitos bastante diferentes. Ao final, a ideia é de que volatilidade um pouco maior seja compensada por mais retorno no longo prazo. Portanto, o investidor precisa estar ciente de eventuais flutuações no meio do caminho e ter um horizonte de longo prazo. Em janelas temporais mais dilatadas, a gente pode ver todos os benefícios da diversificação e da filosofia implementada na prática. A pior coisa que pode acontecer ao investidor é ficar assustado com essa volatilidade, muito diferente do risco, e sair no meio do percurso, sem colher os frutos que viriam no longo prazo. Como em qualquer carteira multimercado, o ideal é o investidor ter um horizonte de 3 a 5 anos. Isso quer dizer que não há risco? Não, não é isso. Como eu já disse, a carteira tem um perfil entre o moderado e o arrojado. Se você tem um perfil muito conservador, talvez ela não seja para você. Ou então, talvez ela possa receber apenas um pequeno percentual do seu patrimônio. Afinal, até mesmo os mais conservadores podem destinar uma pequena cifra, mesmo que mínima, para ativos de mais risco em busca de retornos maiores. É fundamental o investidor estar ciente disso, do perfil da carteira e, mais importante, do seu próprio perfil. De novo, insisto, haverá momentos de volatilidade e de oscilação no curto prazo. Mas uma coisa muito interessante dessa trajetória de retornos expressivos é o baixo risco efetivo de perda permanente de capital, sob o qual esses retornos foram conquistados. O mercado até gosta de usar a volatilidade como critério de risco. Eu não gosto muito disso, eu prefiro um outro jeito, olhar os drawdowns, ou seja, quanto foram as quedas máximas da carteira num determinado intervalo de tempo. Ao longo de todo o percurso, não houve quedas mensais muito expressivas, nem grandes sobressaltos. Houve muita consistência de retorno, sem maiores sustos definitivos para o investidor. Em nenhum momento, seu capital esteve exposto a riscos desproporcionais. As baixas foram muito menores e mais raras do que as altas. Enquanto houve apenas 12 quedas mensais, tivemos 52 variações positivas, com 4 ganhos mensais superiores a 4%. O efeito, no longo prazo, dessa assimetria é brutal. Essa é a exata filosofia que perseguimos aqui todos os dias. E não são palavras ao vento, um compromisso firmado hoje. Eu prego exatamente isso nos meus textos, em todas as minhas comunicações há 10 anos. Você pode conferir, se quiser, com seus próprios olhos em artigos meus bem antigos, publicados lá atrás. Altas potenciais muito maiores e ou mais frequentes do que as quedas potenciais. Na minha opinião, não há medida de risco melhor. Essa é uma das características que faz da carteira uma combinação risco e retorno tão atraente. A filosofia de investimentos. Trabalho incessante e em equipe. Mas que fique claro uma coisa aqui. Eu não quero
que você siga a carteira por conta do seu histórico espetacular. Definitivamente não, não é isso. Eu acho que você deve segui-la pela sua filosofia de investimento, pela diversificação ali proposta, pela obstinação, mantemos o espírito de day one sempre, pelo adequado balanceamento e pela obsessiva recorrência das necessárias proteções contidas entre as sugestões. E, claro, pela equipe à sua frente, que sabe selecionar os ativos certos para você. Todos os 32 especialistas da Empíricos contribuem com suas melhores ideias para o carteira. Essa é, na minha opinião, a maior e melhor equipe de financistas do Brasil. Mas é claro que há pessoas mais à frente do dia a dia, como nos papéis de portfólio manager, gestor, trader e analista nos grandes hedge funds globais. Aqui eu preciso fazer um reconhecimento público. João Piccioni e Fernando Ferrer, os envolvidos mais diretamente, além de mim, claro, parabéns pelo que vocês fizeram e fazem e pelo que vocês são. A admiração e a gratidão que sinto por vocês jamais poderão ser expressadas em palavras. A gente discute diariamente as ideias de investimento que colocamos em prática. O espírito aqui, de novo, é o de day one. Não estamos aqui para acertar one big deal, one big shot. Também não somos do tipo one trick pony. Todo santo dia tem um trabalho contínuo de cada racional da carteira, sempre tentando melhorar, mas seguindo a composição exata. É o conjunto que vale. Nunca abaixar a guarda, é isso que a gente não pode deixar. Estamos obstinadamente procurando formas de manter a alocação e perseguir as assimetrias mais convidativas, fiéis à nossa filosofia e à nossa essência. Sob minha supervisão, João e Fernando são os verdadeiros comandantes do dia a dia da performance estelar da carteira. Temos em sua composição as devidas proteções que, em tempos conturbados, ajudam a proteger bem a carteira. Para quem não conhece, João Piccioni é graduado em Engenharia pela FEI, em Administração de Empresas pela FGV. Também é mestre em Finanças pela FGV e atuou como Equity Research e gestor de ações durante 8 anos na Petra Asset. Em dezembro de 2015, fundou a gestora Solis Investimentos, onde atuou como diretor responsável pela gestão de recursos. Possui o certificado de gestores Ambima e o certificado CQF, Certificate of Quantitative Finance. Ele é uma das pessoas mais ponderadas, brilhantes, sérias e competentes que eu conheço. Ao lado dele, Fernando Ferrer faz um trabalho incrível para garantir a performance da carteira. Ele é graduado em Engenharia Mecânica pela UFRJ e prestes a concluir o MBA em Finanças pela mesma instituição. Iniciou sua carreira na Empíricos em 2017 e já faz parte da equipe de especialistas de publicações como as melhores ações da Bolsa e Portfólio Empíricos. Eu tenho um enorme orgulho em trabalhar diretamente com ele, à frente daquele que é o meu maior projeto pessoal de investimentos. Nós pensamos como o investidor pode gerir seu patrimônio de maneira a otimizar seus ganhos, como os melhores ativos disponíveis no mercado para investimento com a alocação mais inteligente possível. E isso vale para qualquer cenário. Uma das grandes referências é o Ray Dalio, o maior gestor do mundo, e seu all-weather portfólio. Ou seja, queremos um portfólio para qualquer clima. Faça chuva ou faça sol. O objetivo é um só, fazer você ganhar dinheiro. Como os percentuais são pensados? A alocação mais inteligente possível. A montagem de portfólio deve ter uma coisa em mente. Está preparado para qualquer situação que se coloque diante da gente. Não importa muito qual cenário base está se esperado à frente. Você precisa ser capaz de lidar com qualquer coisa que vier. Assim, uma carteira deveria ser construída. Vale para os investimentos e vale para a vida toda, na verdade. Quanto investir em cada classe de ativos? A carteira teórica pressupõe investimentos em renda fixa, ações, fundos imobiliários, opções, dólar, ouro, etc. Aqui, eu gostaria de destacar uma especialidade do portfólio. Esse talvez seja um dos seus maiores diferenciais, potencializado pelo momento que a gente vive. Book de ações. Crucial para a gente ter retornos de longo prazo que superem destacadamente o CDI. Esse é um fundo multimercado com viés de bolsa, diferente dos demais, cujo viés típico, pelo menos no Brasil, é de câmbio e juro. Isso se deve a fatores históricos e até mesmo pessoais. Eu, Felipe, originalmente sou um cara de ações. Eu nasci nesse ambiente. A própria Empíricos começou como empresa focada em bolsa e somente num segundo momento transbordou sua cobertura para os outros segmentos. Isso pode ser bem frutífero agora, porque na minha visão esse é o momento de se ter bolsa muito bem representada na sua carteira.
Investimento em ações é crucial para a gente atingir retornos de longo prazo superiores ao CDI. Isso vai ficar cada vez mais claro conforme a gente passa a conviver mais estruturalmente com taxas de juros mais civilizadas. Com a Selic indo para casa dos 5% ainda nesse ano, necessariamente a gente vai precisar ter menos renda fixa e mais ações na nossa vida. Esse book é tratado com muita atenção, pois é nele que se encontram grandes oportunidades de multiplicação de capital na minha visão. Dentro dele a gente tem ações de companhias de vários tamanhos e de diferentes setores de atuação. Veja a comparação do book de ações da carteira desde seu começo. Dentro do universo de ações, a gente tem uma subdivisão, que a gente chama de book tático. Deixa eu explicar um pouco melhor sobre ele, rapidinho. Book de ações tático, situações especiais. Esse book tem o objetivo de se apropriar dos ganhos financeiros gerados por eventos ligados aos mais diversos tipos de ativos, que não estejam ligados necessariamente a uma tese de investimentos mais clássica. Eventos como aquisições, um fechamento de capital, recompra de títulos, entre outros. Esses normalmente geram distorções momentâneas nos preços dos ativos, que podem ser facilmente aproveitadas mesmo no curto prazo. Por isso o nome, tático, muitas vezes montado para capturar um evento catalisador de curto prazo, que muitos chamam de event driven. Veja alguns exemplos de valorizações com ações da carteira. Mas talvez você pense que só as ações nos trouxeram ganhos expressivos. Definitivamente não é o caso. Me deixa te apresentar os ganhos que apuramos ano a ano somente com as aplicações em renda fixa. Sabendo escolher os ativos certos, na hora certa, a gente pode ter lucros formidáveis também nessa categoria, conforme você pode ver no gráfico na tela, com a performance do book de renda fixa em comparação ao CDI. Poderia até parecer que são retornos obtidos com ações, mas foram obtidos fundamentalmente com a escolha certa de títulos públicos do Tesouro Nacional Brasileiro, portanto, de menor risco. Book renda fixa, boa parte da carteira para segurança. Book de renda fixa é para onde a gente destina grande parcela da carteira. E isso se deve ao fato de os juros do CDI, que é o tipo de taxímetro que sempre está rodando contra a gente, ainda serem razoavelmente altos no Brasil. Ainda mais importante, é uma maneira de controlar os riscos das outras posições da carteira. Dentro dessa classe de ativos, podemos investir tanto em títulos públicos quanto em privados, embora a gente não tenha, ao longo da história, mantido grande exposição a crédito privado. A verdade é que o risco de crédito no Brasil não costuma compensar. Aposte centavos para ganhar dólares, nunca aposte dólares para ganhar centavos. Na busca pela construção sólida do patrimônio, também insistimos contra o status quo. Veja esse exemplo. A gente indicou a compra de NTN-B com vencimento mais longo, 2035, quando o mercado insistia em vencimentos próximos de 2024. Veja só o que aconteceu. Valorização de 47%. Book fundos imobiliários, exposição a imóveis, sem precisar ter imóveis e com geração de renda. O book de fundos imobiliários tem duas funções na carteira. A primeira delas é proporcionar exposição ao setor imobiliário sem necessariamente ter os imóveis físicos. A segunda função é, portanto, proporcionar à carteira um fluxo mensal de entrada de recursos, que ajuda tanto na geração de renda quanto no rebalanceamento do portfólio. Proteções. Book de dólar. O dólar é a tradicional moeda forte, da economia. E como moeda forte, o dólar faz com que o retorno de todos os ativos sejam interconectados. Em alguns momentos, o book da moeda serve como proteção para a carteira. Em outros, ele pode ter lucro propriamente dito, e irmos atrás de ganhos de capital através dele. Ele faz parte de uma carteira antifrágil. Todo bom investidor precisa diversificar também entre moedas. E você também não vai querer ter toda a sua grana numa moeda exótica como o real. Book de ouro, proteção ainda maior para os eventuais cisnes negros. Graças às suas características intrínsecas, escassez e reserva de valor, o ouro é considerado um mecanismo de proteção frente ao enfraquecimento das economias globais ou também a cenários inflacionários. Normalmente, em mercado mais estressado ou amedrontado, o preço sobe substancialmente. Book de opções, ganhos assimétricos com as oscilações de mercado. As opções de venda, chamadas puts, te dão o direito de vender ativos por um preço combinado previamente. É como um seguro. Em um mercado ascendente, os prêmios pagos tendem a ser perdidos.
No mercado descendente, os prêmios pagos costumam aumentar no caso das puts. Aqui preciso esclarecer o termo proteger. Não quero com isso dizer que o portfólio sugerido tenha passado incólume a todo o período ruim, a todo o seu off. Não é o caso. Mas tem ajudado muito, esse é o ponto. No meio da tempestade, você não quer estar pronto para a festa, vestido de terno ou vestido longo. Você precisa apenas sobreviver, chegar do outro lado. Por isso é tão importante as proteções. Quando você mais precisa do dinheiro, na hora ruim, quando o mercado estiver em modo pânico, você vai ter na sua mão para tranquilizá-lo isso, na sua posse, de que o retorno consolidado não vai ser tão negativo, porque esses seguros que a gente comprou vão ser acionados. A primeira coisa que o sujeito pensa quando bate o carro, supondo não haver ferimentos graves, claro, é: eu tinha seguro? Se sim, estamos diante de outro nível de tranquilidade. É isso que a gente está fazendo aqui. Há uma necessidade imperiosa de se manter instrumentos de hedge e proteção na carteira. E claro, o seguro precisa ser feito antes de bater o carro. Compramos essas coisas na hora boa, justamente quando parecem desnecessárias. Quero aqui dar 2 exemplos objetivos que realmente aconteceram e ajudaram bastante a carteira. Em maio de 2017, por exemplo, quando os mercados caíram de forma abrupta diante do chamado Wesley Day, aquele dia do vazamento da delação premiada dos irmãos Batista, da JBS, tínhamos puts, opções de venda, de Vale, Petrobras, Itaú e Bradesco. Com as ações derretendo diante do banho de sangue generalizado da Bolsa, as puts de Petrobras e Itaú, por exemplo, subiram 643% e 328% respectivamente, contribuindo fortemente para o resultado consolidado da carteira. Já em janeiro de 2019, as ações da Vale caíram fortemente em reação à tragédia de Brumadinho. Como forma de proteção da carteira, a gente tinha recomendado antes do rompimento da barragem puts de Vale, que subiram 530% com o acontecimento. É evidente que ninguém esperava lucrar com esse evento específico, é com certo temor até que se fala disso. Tampouco me orgulho da natureza desse lucro, mas objetivo e concretamente ocorreu. Como era possível montar essa carteira até então, até agora? Como eu disse, o que existia até hoje era uma sugestão de investimento no papel. A partir daí, cabia então ao assinante abrir a conta na sua corretora da sua preferência, usar seu home broker e montar a carteira seguindo os percentuais indicados, comprando e vendendo os ativos mencionados. Ou seja, a lista de indicações para ser colocada em prática dependia de operações feitas diretamente pelo investidor. A cada movimentação sugerida, uma nova operação na corretora, um tempo despendido, potencialmente um imposto a mais a ser pago, uma corretagem a mais. Como isso pode ser feito agora? A carteira Empíricos ganhou vida em forma de fundo. Carteira Universa. Essa oportunidade que te apresento agora é literalmente a materialização das minhas melhores ideias de investimento, num só lugar, ou melhor, num só fundo. A carteira Empíricos, teórica, agora ganhou vida em forma de fundo. Carteira Universa. Ele é um portfólio completo montado em um fundo. Ele investe diretamente em vários ativos agrupados por tipo, nos chamados books, buscando seguir a alocação sugerida na carteira teórica. Dentro de cada classe, claro, persegue cada ativo indicado individualmente. Tudo e só isso. Assim, você simplesmente investe seu dinheiro, sem ter que ficar se preocupando em seguir os percentuais, em fazer cada movimentação sugerida, recolher imposto a cada trade. O fundo faz isso para você. Sempre que necessários, os rebalanceamentos serão feitos para buscar a alocação ideal para todos os cenários. Para o investidor do fundo, eles vão acontecer de forma automática, com alto potencial de rentabilidade real, aliado ao devido gerenciamento de risco, agora com uma segunda chancela da Vitrio. E quanto você precisa investir para seguir a carteira Universa? A partir de R$10 mil, você consegue acessar a carteira Universa. Isso representa uma grande vantagem. Veja, eu sempre falei que para assinar a carteira Empíricos, o investidor deveria dispor de ao menos R$100 mil. Só assim ele poderia comprar todos os ativos ali sugeridos e seguir o portfólio à risca, como deveria ser. Com menos do que 100 mil, simplesmente não valia a pena. Sempre fui muito sincero quanto a isso. Agora, com 1/10 dessa quantia, é possível investir em todos os ativos de uma só vez. Esse é mais um passo rumo à verdadeira democratização dos investimentos no Brasil, da possibilidade de levar ao investidor de varejo o que há de melhor nesse mundo, sem distinção
alguma frente aos melhores profissionais ou aos multimilionários. Para que isso fosse viabilizado da melhor forma possível, a gente fez questão de fazer o fundo mais barato do que a média da indústria. Normalmente, os fundos multimercados brasileiros cobram 2% ao ano de taxa de administração e 20% de performance sobre o que exceder um benchmark. A carteira Universa tem 1,5% ao ano de taxa de administração e 20% de taxa de performance sobre o que exceder o CDI. Ou seja, a taxa de administração é 0,5 ponto percentual inferior ao que normalmente se vê por aí. Para o caso da carteira Universa, isso quer dizer que a cada R$1.000 investidos, R$15 são pagos nessa taxa de administração ao ano. Ela remunera a gestora e o Santander, o administrador. A taxa de performance, por sua vez, cobra 20% sobre o que exceder um determinado benchmark, no caso, o CDI. Um exemplo ilustrativo para facilitar a compreensão. Se o CDI no ano for 10% e a carteira render 15%, isso significa que a taxa de performance vai incidir sobre esses 5 pontos percentuais de excesso de retorno. Ou seja, será equivalente a 1% do todo. 0,2, que são os 20% da taxa de performance, vezes 5, os 5 pontos percentuais excedentes. Isso dá 1%. Por que a carteira se chama Universa? A Universa Investments é o novo nome da firma de Nassim Taleb e do seu sócio Mark Spitznagel. Antes, ela se chamava Empírica, e não precisa ser gênio para você saber que a Empíricos é uma homenagem a isso. A Empírica virou Universa. Não é uma coincidência, é uma evolução natural. Uma confissão pessoal aqui. Tive convicção de sugerir esse nome quando entrei no site da Universa Investments, algo que faço com alguma frequência, e me deparei com um artigo do Mark Spitznagel chamado Amor Fati, de janeiro de 2019. Pode soar cafona, mas meu coração disparou nesse momento. É que eu tinha escrito um artigo rigorosamente com o mesmo título 2 anos antes e está devidamente publicado para você conferir. A gente pensou a mesma coisa, pegando a ideia do Nietzsche e aplicando ao mundo dos investimentos. Também nas finanças, devemos ter amor ao nosso destino, amor ao fado. Não importa o que aconteça, a gente precisa estar preparado. A sintonia e a influência de pensamento estavam comprovadas naquele momento. Não havia como ter outro nome. Era Universa e ponto final. Talvez você já saiba a essa altura. A Empíricos tem no Nassim Taleb, no seu sócio, claro, sua grande referência intelectual e também prática. Taleb é o grande defensor da perseguição de assimetrias convidativas num mundo de incerteza e aleatoriedade. Em outras palavras, se ganho muito no cenário positivo e perco pouco no caso negativo, a aposta vale a pena, consideradas, claro, as probabilidades associadas a cada cenário. Essa pode ser, inclusive, uma das definições da sua famosa antifragilidade. Exatamente o racional que embasa a carteira Universa. No que consiste a filosofia da carteira? A carteira Empíricos segue os preceitos talebianos na sua essência. Busca retornos assimétricos consistentemente, independente do cenário, reconhecendo a incerteza que existe no mundo, os cisnes negros que às vezes vêm nos surpreender. E o que ela tem de especial? Para mim, uma combinação de criterioso stock picking. O book de ações sobe mais de 27% nesse ano. Ampla diversificação e boas pitadas de proteção. É exatamente isso que vai ganhar vida em forma de fundo, o Carteira Universa. Para ser bem sincero, além de ser um sonho antigo meu, é um pedido que eu recebo muito, quase todo dia. E como essa carteira vai ganhar vida? Como você sabe, a Empíricos apenas publica ideias de investimento para que você possa aplicar da melhor forma possível o seu dinheiro. Para levar o benefício do fundo até você, a gente precisava encontrar uma gestora com a mesma mentalidade e o mesmo propósito nossos. É aí que entra a Vitro. A Vitro se comprometeu a entregar tudo, independentemente da nossa relação comercial, que explico melhor mais adiante. Esse texto reflete a minha opinião verdadeira. Formada por uma equipe de grandes nomes do mercado, a Vitro vem trazer para você os produtos que raramente abrem suas portas para o varejo. Com investimentos na mais alta tecnologia e preocupação total com a segurança de dados, a Vitro foi minuciosamente desenhada para proporcionar a melhor experiência ao investidor. Em resumo, o Carteira Universa, gerido pela Vitro, é a execução da carteira teórica sugerida, só que agora na prática, sem conflito de interesse e numa cobrança justa e transparente para o investidor.
tudo isso vai ficar bem claro mais à frente. Em um único veículo, um único investimento, você vai ser capaz de investir em tudo que você precisa de uma só vez. Para viabilizar essa parceria, a Vitrio fechou um contrato publicitário com a Empíricos, que não envolve nenhum custo adicional para você e que garante a manutenção da independência na seleção de ativos. Qual a relação exata da Empíricos com a Vitrio? A Empíricos, como eu te falei, assinou um contrato de publicidade com a Vitrio. Não há nenhuma relação comercial além disso, nem qualquer vínculo societário. A gente cedeu um espaço em nossas publicações e newsletters pela primeira vez na nossa história. Só é tudo isso. E por que a gente aceitou esse acordo? Porque essa é a solução que reúne as minhas melhores ideias de investimento sintetizadas em um único lugar. Porque os valores éticos e morais da Vitrio são rigorosamente os mesmos da Empíricos. E porque, nos moldes adotados, o contrato de patrocínio mantém a Empíricos 100% independente, sem nenhum conflito de interesse e totalmente focada em oferecer a seus assinantes as melhores alternativas possíveis para o seu dinheiro. Com a transparência de sempre. Sim, ganharemos dinheiro com o contrato de publicidade. A gente gosta disso, mas passa longe de ser nossa principal motivação. Dado que a independência continua 100% preservada, não há conflito de interesses e é o melhor investimento possível para os nossos assinantes, na nossa opinião, seguindo as indicações já devidamente escolhidas pela minha equipe e validadas pela Vitrio e facilitando o acesso até elas, não encontramos motivos para descartar o contrato de publicidade. Como uma publicadora de ideias de investimentos, inserida no mercado editorial como qualquer outra empresa de comunicação, a Empíricos poderia ganhar dinheiro vendendo assinaturas, como sempre fez, e espaço publicitário. É assim que fazem todas as empresas de comunicação e do mercado editorial em geral. Folha, Valor, O Globo, Abril, Estadão, Wall Street Journal, New York Times, Financial Times, Washington Post e companhia trabalham exatamente assim. Fomos várias e várias vezes procurados por anunciantes das mais variadas naturezas para a compra de espaço publicitário na Empíricos. A gente negou todas até hoje. Algumas a gente sequer ouviu. Adotamos até agora essa postura por uma simples razão. Queríamos manter total independência editorial, focando nossas opiniões 100% nos interesses de nossos assinantes e não precisando pedir a bênção de nenhum patrocinador. Isso não combina comigo, não combina com a gente. Nosso único patrão sempre foi e continuará sendo o assinante da Empíricos. Isso é a garantia de que levaremos ao investidor sempre o melhor. E é também a maior vantagem competitiva da Empíricos. E por que agora é diferente? Porque a gente aceitou o patrocínio da Vitrio. Respondendo à pergunta, porque a gente inverteu a ordem dos fatores. E nesse caso, isso altera por completo o produto. Independentemente do que viesse a ser oferecido, a Empíricos precisaria continuar 100% sem conflito de interesse, focada apenas em oferecer o melhor conteúdo para os seus assinantes. Não haveria espaço para negociação aqui. Nenhuma taxa escondida, nenhuma remuneração diferente a partir dessa ou daquela recomendação. Se eu ou qualquer outro especialista da casa indicasse esse ou aquele fundo, esse ou aquele ativo, isso não poderia implicar qualquer mudança financeira para Empíricos. Não poderíamos ganhar rebates, corretagem, taxa de administração e performance. A essência da empresa precisaria estar preservada. E foi exatamente assim que aconteceu. Por que a Empíricos continua 100% independente? Pensa comigo, onde a gente podia perder a independência? Vamos ser sinceros aqui. Onde estaria o conflito de interesse a partir das nossas indicações? Pensa sobre isso. Isso aconteceria se uma sugestão gerasse para Empíricos mais dinheiro do que outra. Assim, estaríamos motivados a indicar com mais frequência e intensidade justamente os ativos ou fundos que nos gerassem mais receita. Seria o fim da boa qualidade das opiniões, a morte da isenção. É exatamente o que acontece na indústria financeira tradicional. Aliás, foi esse conflito de interesse que motivou o nascimento da Empíricos. Criamos a companhia para oferecer ao investidor pessoa física as melhores ideias de investimento, absolutamente sem conflito. E assim a gente continua. Relação única e direta. Paga-se por uma boa ideia, recebe-se uma boa ideia. Nas corretoras e nos bancos, se o gerente ou agente autônomo oferece um determinado ativo, você nunca sabe se ele está fazendo porque realmente acredita se tratar da melhor alternativa para o cliente ou se aquele produto implica uma maior remuneração para o próprio gerente ou agente autônomo, por meio de taxas e rebates. A independência da Vitrio agora. A parceria também garante a independência da Vitrio na gestão do fundo, da mesma forma como garante a independência da Empíricos em suas publicações.
Ainda que a estratégia do fundo seja perseguir a carteira ideal sugerida por mim, a equipe da Vitrio permanece realizando todas as diligências necessárias para garantir o equilíbrio na composição da carteira, em busca da melhor rentabilidade. A gestão está a cargo da Vitrio, lembre-se disso. Vou falar um pouco de quem está do lado de lá. Quem está por trás da gestão da carteira Universa? George Waxman, ou Jojo, como ele é conhecido no mercado. Ele é economista pela USP e tem mestrado pela Stanford. Por vários e vários anos, ele esteve à frente de grandes alocadores de fortunas. Trabalhou por anos na GPS, a maior gestora independente de alto patrimônio no Brasil. Agora, ele está à frente da Vitrio, justamente para trazer o que ele viu no alto patrimônio para o varejo, também em linha com a nossa ideia da democratização. Tive a sorte de conhecer ele, o Patrick O'Grady, CEO da Vitrio, o Paulo Lemann, também da Vectis, e toda a turma dessa gestora. Jamais me cansarei de agradecer por isso. Eles também tinham a missão de levar para a pessoa física alternativas de investimento tão boas ou até melhores do que aquelas anteriormente restritas aos profissionais ou multimilionários. Então a gente teve o casamento perfeito. A gente assinou um contrato de publicidade em que a Empíricos levaria potenciais clientes para a Vitrio. Mais ou menos não interessa, seria o mesmo valor. Se eles investissem no ativo A ou B, também não nos interessa, seria o mesmo valor. A Vitrio, por sua vez, garantiria a execução de ideias geradas na Empíricos da melhor forma possível, necessariamente sem conflito de interesses e preservando a total independência editorial da publicadora. A Vitrio é uma fintech que tem mostrado um ritmo de captação bem acima das expectativas. Em apenas 6 meses, superou a incrível marca de R$1 bilhão sob gestão. Falo com a propriedade de quem mantém parte do dinheiro pessoal investido lá. E dessa vez, com o Carteira Universa, não poderia ser diferente. Skin in the game. Uma opinião sem exposição vale zero. Até aqui, me dediquei a mostrar porque realmente considero a Carteira Universa a melhor alternativa para você. Tentei fazer isso ponto a ponto, passando por cada argumento em detalhes. A melhor combinação de risco e retorno, na minha opinião, a partir de uma implementação muito simples. Mostrei todo o meu orgulho com essa inovação para você e para todo o mercado de capitais brasileiro. Mas nada disso, porém, seria suficiente se eu mesmo não estivesse ao seu lado. Falo de maneira pragmática, financeira mesmo, de grana. Se você é um dos meus 4 leitores, talvez já tenha entendido. Eu repito isso sempre. Uma opinião sem exposição vale zero. Toda hora eu falo isso. É o famoso skin in the game, também dele, do Nassim Taleb. Eu, Felipe, quero minha própria pele em jogo. Quero caminhar do seu lado, ganhar com você. Eu também estou investido nesse momento na Carteira Universa, com uma cifra bastante razoável, uma quantia que representa um percentual significativo do meu patrimônio. Mais do que isso, sou hoje o maior cotista individual da Vitrio, o que atesta minha confiança na gestora e nesse fundo em particular. É motivo de orgulho para mim, inclusive na física, aplicar meu dinheiro na Vitrio. É sim uma decisão ética. Quero investir exatamente naquilo que eu indico aos assinantes da Empíricos. Nada mais justo e correto. De novo, relação direta e transparente, skin in the game. Mas é muito mais do que isso. Se destina um valor significativo para a Carteira Universa, é acima de tudo porque considero essa a melhor alternativa possível para mim, entre todas as que estão por aí. Se vale para mim, eu acho que vale para você também. Quero que a gente esteja junto nessa caminhada. Por isso, eu fiz questão de ser o primeiro a investir. Cotista número 1. Exigi ser o primeiro mesmo e cobrei a divulgação pública desse comprovante. Eu ficaria muito feliz de poder dividir essas mesmas vantagens com você. O comprovante da minha aplicação aparece aí na sua tela, mas você pode ter rigorosamente os mesmos benefícios começando com R$10 mil. Fica, portanto, o meu convite para que você dê esse grande salto na sua construção patrimonial. Como eu disse, ela é um produto totalmente novo. Você precisa agir agora se quiser tomar alguma atitude. Toda a execução e a materialização dessa ideia passaram por um processo diligente de muito estudo e negociação. Como já dito, o resultado foi um produto impecável, mas com uma capacidade limitada desde o seu nascimento. Mais uma vez, ao atingir 300 milhões de patrimônio líquido, ela deve ser encerrada. Essa foi uma sugestão minha à Vitrio, que se comprometeu a atendê-la na hora. Por que isso foi feito? Para o seu próprio benefício. Como eu disse, em forma de fundo é preciso ter mais certeza que vai funcionar igualmente bem. Por isso, a Vitrio deve fechá-lo quando ele atingir o patrimônio líquido de 300 milhões de reais. A ideia aqui é sentir o terreno e não ficar excessivamente grande, o que inclusive poderia causar flutuações de preços artificiais em ativos menos líquidos.
Por isso, fica meu convite a se juntar a mim e a esse time nesse investimento o mais rápido possível. Após 10 anos, finalmente nasceu em sua totalidade a solução que eu esbocei. Queria muito que você fizesse parte disso. E para quem der esse importante passo, estamos oferecendo alguns bônus exclusivos. Guia especial, o papel de cada ativo na carteira. Webinar Felipe Miranda e Jorge Waxman. Como foi o processo de montagem da carteira Universa? Podcast especial comigo, João Piccioni, Fernando Ferrer e Jorge Waxman. Carteira Universa, a materialização de uma ideia. Só lembrando, você não vai precisar pagar nem mais R$1 a Empíricos por isso. A gente acredita no produto e quer trazer as melhores oportunidades aos nossos assinantes. A Carteira Universa é a materialização de um sonho que eu mesmo estou investindo. Você não vai precisar pagar mais nada para Empíricos para acessar minhas melhores ideias de investimento num portfólio que considero ideal. Os ativos certos, nas proporções certas. Você vai estar em um único fundo em vez de investir nos ativos separadamente. Esse era o meu sonho. Reunir minhas melhores ideias em uma carteira única, diversificada, balanceada e com proteções. Rigorosamente a minha filosofia de investimentos e muito acessível para você de forma fácil. Você não vai precisar se preocupar mais em rebalancear toda hora. Se em algum momento fizer sentido alterar a carteira, você não vai precisar se mexer, o fundo faz isso para você. Você vai ter acesso àquilo que considero a melhor combinação de risco e retorno com boa usabilidade. Queria permitir que o investidor implementasse isso sem nenhum conflito de interesse e de forma muito fácil e simples, naquilo que a turma das fintechs fala do bom user experience. Antes de avançar, preciso lhe dizer, sinceramente não sei como as coisas vão ser daqui para frente, se elas vão continuar a ser como foram no passado, ninguém sabe. Retornos passados não são, nem nunca serão, garantia de retorno futuro. Além disso, todos sabemos que investimentos envolvem riscos. Gostaria de encerrar dizendo que hoje é um dia de realização para mim, um dos momentos mais felizes da minha vida profissional. E um enorme passo, não só para Empíricos, mas para os seus leitores, que hoje ganham uma facilidade extraordinária. Eu diria até que é um avanço para todo o mercado de capitais brasileiro, uma grande inovação. Por isso, faço o convite para que você se junte a mim e invista agora no Carteira Universa.